Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje este vídeo vai ser dedicado a um tema que eu acho muito importante, e esse tema é voltar a ser criança. Voltar a ser criança. Então, o que é isto de ser criança? Como é que nós podemos falarmos desta coisa de ser criança? Hum, Olha, a minha sugestão era realmente fazermos um exercício muito simples de tentarmos ir atrás um pouco no tempo e recordarmos de quando éramos crianças. Eh, Como é que era ser criança? Como é que nós éramos enquanto crianças? Eh, como é que foi essa experiência de ser criança? Terá sido boa? Terá sido má? Eh, Bem, independentemente de toda a história das nossas vidas lá quando fomos crianças, eh, e mais do que essa história, eu gostaria que fizéssemos o seguinte exercício. Gostaria que nos recordássemos do que era ser criança numa perspectiva interior, interna, a partir de dentro. O que era ser criança a partir de dentro? Independentemente então de toda a história da nossa infância, todas as histórias que marcaram este período da nossa vida, uh, o que era ser criança e o que foi sermos criança a partir desta dimensão interior. Na filosofia, há um filósofo chamado John Locke, e ele diz uma coisa interessante. Ele diz que quando nós nascemos, nós somos como que uma tábua rasa, uma folha em branco, onde a experiência vai escrevendo. Bem, isto daria aqui pano para mangas, há muito que dizer acerca disto, há outras teorias, não é, que depois vêm dizer outras coisas em oposição, mas talvez esta ideia seja da tábua rasa, da folha em branco, seja interessante para irmos buscar um pouco desta dimensão interna da criança que eu gostava de ir buscar e gostava que todos tentássemos recordar, porque foi igual para todas as pessoas. Foi igual para todas as pessoas. Então, quando éramos crianças, vocês tentem se lembrar. Nós estávamos preocupados com o tempo, com os dias da semana. Nós nem sabíamos o que era isso de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ou de 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5 horas, 6 horas. Nós não estávamos também preocupados em ser bem-sucedidos, em arranjarmos a pessoa certa para nós, em fazermos amigos, termos muitos amigos, em ser felizes. Não havia preocupação, não havia estas preocupações, nós não tínhamos sequer a noção de que isto existia sequer. Então nós vivíamos o dia como se fosse realmente o último, não é? Nós, enquanto crianças, não conseguíamos perceber a diferença, esta distinção que hoje nós fazemos, e mais do que fazermos, nos escravizamos a estas noções, a estes conceitos, estas ideias. Reparem então que isto é uma criação.
Isto foi uma criação. Nós fomos aprendendo a viver desta maneira. Nós sabemos hoje, por exemplo, que existem outros tipos de formas de medição do tempo. Existem outros calendários. Por exemplo, existe o calendário Maia, que experiencia os dias e o tempo de uma maneira muito diferente da nossa. Então, realmente, o que é, que desafio é este que eu hoje gostava de lançar, de voltarmos a ser crianças? É um desafio de percebermos que nós podemos restaurar esta criança dentro de nós, porque muitos adultos acabam por se divorciar da sua criança e passam a viver um mundo bem estranho, demasiado formal, demasiado rígido, baseado nas regras que vamos aprendendo e vamos adotando como sendo as verdades absolutas. Então, como podemos restaurar esta criança dentro de nós, dentro do adulto que cada um de nós é? Como é que podemos restaurar? Então, podemos restaurá-la percebendo primeiro que, que tudo isto, tal como nós aprendemos, nós podemos também desaprender um pouco a viver desta maneira tão rígida. Nós podemos desaprender e aprender, voltar a aprender a viver de uma forma mais presente, não tão compartimentar, não compartimentar o tempo, mas tentar viver cada momento como se fosse uma unidade, uma só coisa, um só momento, cada dia como se fosse realmente como se não houvesse dias. Podemos passar a olhar para as coisas de uma maneira mais interessante, não como se as coisas realmente já fossem, como se nós as conhecêssemos já, porque a verdade é que nós não conhecemos, nós não sabemos o que é uma pedra, nós não sabemos o que é uma colher, nós não sabemos. O que acontece é que nós olhamos para estes objetos várias vezes, todos os dias, e passam a ser banais. Mas se nós voltarmos a educar e olhar para as coisas como com um mistério que elas são, que elas têm, que elas encerram, e que uma criança acaba por perceber isso, uma criança é capaz de ficar horas, não é, com um objeto qualquer na mão e achar uma piada incrível à coisa que para nós é a coisa mais banal. Então, tudo isto nós podemos recuperar. Tudo isto nós podemos recuperar. Nós podemos ficar extasiados com as coisas mais pequeninas. Observar a beleza de cada coisa, o milagre de cada coisa, de cada objeto que nós possamos ter perto de nós. E então eu penso que assim realmente os nossos dias não vão ser assim tão densos, a nossa vida não vai ser tão carregada de tristezas, de mágoas, de raivas, de medos, e vai sendo restaurado também em nós uma confiança plena, uma confiança total neste processo que é a vida. E vamos permitir então que realmente a vida seja a vida a comandar. E ao invés de sermos nós a controlar cada momento da nossa vida, controlar cada pedacinho da nossa vida. E talvez nos encontremos em um pouco mais
libertos e talvez fiquemos um pouco mais tranquilos e felizes. Por agora é só. Talvez eu descrevi e fiz um texto acerca deste assunto, talvez depois deixe também, mas é um pouco isto que eu acabei agora de falar. Então vamos deixar que a criança realmente tome o seu espaço dentro de nós, hoje e sempre. Fiquem bem. Obrigada.